Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Nós vamos começar lendo uma passagem bíblica, que a gente é crente, e é assim que a gente faz. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e propósitos do coração. Amém? Quantos desejam mais de Deus? Quantos estão sedentos por mais dele? Amém? Pessoal, quando eu comecei a orar e a pedir direção de Deus a respeito do que era o que ele desejava compartilhar essa noite, eu confesso que eu fiquei muito feliz com tudo que a Simone testemunhou a respeito do ministério lá da Shores of Grace, porque eu entendo que isso vem como um direcionador aos nossos corações. Eu não sei se você se questiona ou se pergunta muito a respeito disso, o quanto você tem consciência da sua importância no reino de Deus. Entendendo, claro que sim, nós não somos insubstituíveis, mas ao mesmo tempo, quando nós aceitamos essa jornada, nós temos uma responsabilidade, nós temos um propósito a viver, e eu não sei o quanto nós nos questionamos a respeito disso. Quando nós falamos da palavra de Deus, eu quero te questionar como você encara as Escrituras. Quando você lê, quando você tem contato com a palavra de Deus através das ministrações, das pregações no culto, como você encara isso? Porque eu comecei a me questionar, e eu confesso que por muitas vezes, quando eu estou tendo contato com a palavra de Deus, ela se revela à minha vida e ela me transforma, mas tem momentos que quando eu estou lendo eu vejo assim, nossa, olha o que esse povo, ou olha o que esse tal personagem viveu. Meu Deus, é algo tão espetacular, é algo tão fora da minha realidade, isso que eles viveram, isso que eles experimentaram. E por alguns instantes eu vejo toda essa história como algo inalcançável, como uma realidade que ela é muito distante da minha realidade. E isso é engraçado, porque isso é muito errado, isso é um pensamento muito errado. Porque a palavra de Deus, aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós estudamos e descobrimos, é algo que está disponível para mim e para você. Os milagres e maravilhas de Cristo na palavra de Deus são milagres e maravilhas que nós podemos viver hoje. Então nós encaramos a palavra como um livro de autoajuda, ou como um livro que revela um Deus poderoso que é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Como nós encaramos isso que nós temos acesso e isso que tem ministrado o nosso coração? Eu começo às vezes a olhar para mim e perguntar se eu não estou perdido dentro da casa do Pai. Não sei se você conhece, tem uma canção aí de alguns anos atrás, que ela é a canção Perdido na Casa do Pai, que fala muito a respeito de pessoas que estão dentro da igreja, mas, cara, eu não estou inserido, não tenho ideia do que eu estou fazendo aqui. E quando eu começo a me dar conta das minhas dificuldades de entender e compreender algumas coisas, eu começo a me questionar, será que eu não estou perdido na casa do Pai? Porque se esse reino que Deus hoje me convida a fazer parte, te convida a fazer parte, ele é um reino onde nós podemos experimentar tantas coisas e tantas maravilhas, e eu não experimento e não contemplo, eu tenho a sensação de que eu estou meio perdido, que eu não estou vivendo de fato aquilo que a palavra me inspira e me encoraja a viver. Tudo isso que a Simone compartilhou, esses testemunhos maravilhosos, eles me fazem questionar se de fato eu tenho dado a atenção e a importância àquilo que o Senhor ele tem falado através das Escrituras. Porque muitas vezes nós, diante de um texto, existe um ditado que costumam falar que quem tem um texto arranja um pretexto para o seu contexto. Porque nós pegamos um texto e adaptamos à nossa realidade aquilo que nós queremos.
Mas, diante disso, diante dessa palavra, daquilo que ele tem revelado, como é que eu tenho me posicionado? Como é que eu tenho me posicionado diante de tudo aquilo que Deus ele tem revelado através da palavra? Então, eu quero nos ajustar a tudo que o Espírito Santo deseja compartilhar nessa noite. O tema central da Bíblia, da palavra de Deus, é Jesus. Tudo o que você lê, Antigo Testamento, os profetas maiores, menores, livros históricos, evangelhos, as cartas, tudo o que nós formos ler, ele tem um objetivo: revelar Jesus. Então, tudo que você está lendo aí quer te levar num lugar, quer conhecer Jesus, revelar quem ele é. E Jesus, ele tem um objetivo, se nós pararmos para ver, que é revelar os céus e nos mostrar como viver aqui na terra essa realidade dos céus. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus praticou, todos os ensinamentos, todo o seu comportamento, são comportamentos que nós podemos viver também. Nós não somos Jesus, mas nós podemos viver como Jesus. Nós não somos Jesus, mas nós podemos viver como Jesus. Essa é uma realidade que às vezes é a realidade que eu vejo distante demais de mim. Porque Jesus, em as suas reações diante de circunstâncias, ele era brilhante. Eu tenho que me esforçar para fazer o negócio acontecer, para eu poder reagir de forma saudável. Jesus, diante da enfermidade, da guerra, dos conflitos, ele revela o reino. E às vezes, se eu não me cuidar, eu estou no meio do conflito, na guerra, dos problemas. Porque Jesus, ele é brilhante. O comportamento, o posicionamento dele é algo realmente extraordinário. Mas eu confesso que para mim isso é algo muito distante. E que eu preciso sim alcançar. Em Mateus 8, no capítulo 8, versículo 5 ao 10. Quem puder, abre aí comigo. Mateus 8. Mateus 8, versículos 5 ao 10. Tem uma historinha que eu acredito que muitos conhecem. E algumas semanas atrás, eu ouvi uma ministração que revelou muito a respeito do coração de Jesus através dessa passagem. Então diz assim, Mateus 8, 5 ao 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas me manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a estes: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e o meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amém? Vamos só tentar nos situar aí o que aconteceu. Olha só, Jesus chega em Cafarnaum e vem um centurião, o cara da segurança da época, o polícia, né, cuidando de todo ali o povo. Ele chega e diz: Jesus, me ajuda. O meu servo, aquele que responde às minhas ordens, está mal. Está mal lá na minha casa e eu preciso de ajuda. E Jesus fala assim: não, tranquilo, eu vou lá e eu oro por ele. E esse centurião fala assim: não dá para tu entrar na minha casa, não sou digno de você ir na minha casa. Quem de nós faria isso? Jesus disse: eu vou lá, eu vou orar. A gente disse: pode vir, eu já vou te falar algumas outras coisas que tu precisa orar dentro da minha casa, né? Aproveitar que tu está indo, aproveitando a viagem, tu faz uma limpa geral lá para ficar tudo 100%. Mas o centurião olha para ele e diz: não precisa ir. Faz o seguinte, só libera sobre a minha vida uma palavra, eu pego essa palavra e vou lá e eu sei que ele vai ser curado. E ele disse uma coisa que às vezes é o que a gente deixa passar despercebido. Ele diz: eu sei que tu, Jesus, é como eu que me submeto a uma autoridade.
e pessoas também se submetem à minha autoridade, eu digo para eles, eles fazem, não fazem, eles não fazem, vai, eles vão, não vão, eles não vão. Então, eu sei, Jesus, como funciona esse reino e essa realidade contigo. E o que ele estava falando? Esse centurião, ele servia a Roma. Então, ele servia alguém que era acima dele, que chegava e dizia, você deve fazer isso, ou você não deve fazer isso. Quando ele chega diante de Jesus, ouvindo tudo o que ele ouviu falar de Jesus, ele tinha uma certeza, que era assim que Jesus se movia, se submetendo ao coração de Deus. Então ele tinha convicção de que se esse cara liberar uma palavra sobre a minha vida, essa palavra ela é suficiente para curar o meu servo. Vamos na minha casa. Não precisa ir na minha casa. Uma palavra é suficiente, porque essa palavra ela é poderosa e ela vem de uma fonte poderosa, que é o Pai. E Jesus, ele se movia assim. Então, aquele centurião, ele tinha certeza de que não importa como, não importa onde ele liberar essa palavra, eu sei que essa palavra vai ter as condições de curar o meu servo. Ele tinha convicção do que Jesus podia fazer, e ele sabia que ele carregando essa realidade com ele também poderia liberar sobre a vida do servo dele a cura, sobre a vida do servo dele o reino dos céus. Isso para mim é algo brilhante, porque nós como filhos de Deus, nós como parte de tudo isso, do reino, da igreja, nós somos aqueles que vivemos com Jesus, então precisamos ter também essa convicção. De onde nós formos, de onde nós alcançarmos, no nosso relacionamento que temos com o Pai, nós temos as condições de liberar o reino dele aonde nós estivermos. Por isso que não é necessário uma fórmula monstruosa e complexa demais para que nós possamos, então, viver reino de Deus. A única coisa que nós precisamos ser para viver reino de Deus é ser filho. E nós não precisamos de, você vai ser filho no dia tal, 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 tal e tal. Não, nós somos filhos a partir do momento que nós recebemos a Jesus e somos guiados pelo Espírito. E esse Espírito, ele revela em nosso coração o que devemos fazer, como devemos nos mover, para que então o reino dos céus, ele seja manifesto, revelado onde nós estivermos. Amém? Pessoal, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, se você quiser abrir lá comigo, Efésios, no capítulo 1, versículo 17, eu amo Efésios. Eu tenho para mim que Efésios, ele é aquilo que os evangelhos não revelaram tão prontamente a respeito da cruz. Jesus morre na cruz e um monte de coisa nos foi conquistada por Jesus na cruz. Quando nós lemos Efésios, para mim é a revelação de todas essas coisas, porque parece que salta aos nossos olhos aquilo que Jesus de fato fez por nós, aquilo que nós conquistamos na cruz e onde nós estamos. Então eu quero ler contigo Efésios 1, 17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Olha o que está rolando aí. Em Efésios eles começam falando assim, a ideia é que Deus, ele quer abrir os nossos olhos para que possamos compreender o nosso chamado. Tá, como eu vou compreender o meu chamado? É o seguinte: Jesus,
Ele fez uma obra através de Jesus, e é nessa obra que eu quero que vocês foquem agora. Ele pegou Jesus, ressuscitou dentre os mortos e colocou Jesus sentado nos lugares celestiais à direita dele. E todo o principado, potestade, tudo está debaixo de Jesus. Ele é soberano. Ele é o cara. E ele deu esse Jesus à igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Então ele mostra, aconteceu isso com Jesus. Ele foi elevado nos lugares celestiais, e lá ele está assentado com Deus Pai, e ele é soberano sobre todas as coisas, e a igreja tem acesso a ele, para viver algumas coisas que a gente imagina que está distante demais. Daí em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 8, nós ouvimos o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com eles nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E daí tu pensa assim, peraí, Rafão, quer dizer que a palavra está falando que nós estamos sentados em lugares celestiais com Cristo, o soberano, que foi ressurreto dos mortos? É isso que tu está nos falando? Será que, ao colocar isso na palavra de Deus, tinham noção de quem eles estavam falando? Nós, assentado em lugares celestiais, com Cristo Jesus, como é possível isso? Porque eu sou pecador, eu sou falho, né? Eu sou uma pessoa um pouco difícil. Se eu sentar lá nos lugares celestiais, eu acho que eu não vou fazer boa coisa, porque está feio o negócio para o meu lado. E nós então olhamos para a palavra e a tornamos algo inatingível, inalcançável, porque nós temos essa cultura gravada no nosso coração. Alguns anos atrás, não mesmo, mas anos atrás, nós do Louvor, nós temos um evento, né, que acontece em alguns domingos de manhã, que é o devocional. Nós reunimos aqueles que, né, se esforçam e vêm, hashtag fica a dica, que precisam vir. Não, estou brincando, não vou expor ninguém. Ou vou, né, não sei. Mas enfim, nós então nos reunimos, oramos, adoramos juntos, é algo muito especial. No primeiro devocional, eu lembro que eu compartilhei algo com eles que Jesus estava ministrando no meu coração. E Jesus falava assim que aos adoradores, ele decidiu colocar no altar os relacionamentos de intimidade de cada um daqueles que estão aqui. Não só os adoradores, mas pregadores, os ministros da dança que, quando ministravam aqui. Essa galera, parece que ele decide assim, adoração é relacionamento de intimidade. Adoração é o lugar íntimo que você tem entre você e Deus. Vou fazer o seguinte contigo. Tu que quer tanto, né, adoração, eu vou colocar lá em cima do altar esse teu relacionamento para que você fique exposto a isso para a igreja e leve a igreja a viver isso também. Daí eu disse para ele, cara, a gente pode ver isso daí como de duas formas. Uma delas é, que sacanagem, né? Pô, eu ficar exposto ali, vai que não está tão legal o negócio, né? Vai que eu não estou fazendo do jeito certo, e eu estou exposto ali no meu relacionamento de intimidade com Deus, está todo mundo sabendo o que está rolando. Podia fazer com outro, podia fazer de jeito diferente. Ou eu posso ver de uma outra forma, como um grande privilégio que eu tenho de ser aquele que Deus separou para estar expressando isso em cima do altar à igreja. A cultura que a gente tem é sempre ver da pior forma, não é? Como assim eu estou sentado em lugares celestiais com Cristo? Como é possível eu estar nesse lugar se eu sou tão podre, pecador, enfim. Isso nos mostra que nós nos vemos muito diferente do que Deus nos vê. E toda a expectativa que a criação tem, que era compartilhada agora, que se manifeste os filhos de Deus, ela está limitada nesse lugar
de nós compreendermos que Ele nos vê de uma maneira diferente, que Ele nos capacita e que Ele sim nos leva a lugares celestiais com Cristo, para que nós possamos então viver o reino dele e ter acesso a Ele como Cristo tem. Que nós podemos liberar os milagres e maravilhas aonde estivermos, revelar o reino dos céus como Cristo fez. Porque Ele fez isso através da cruz, nos ressuscitou também nos mortos e nos levou a lugares celestiais com Cristo, como diz a palavra. E nós estamos esperando algo que nos convença de que isso é real. Nós estamos demorando para fazer com que a palavra ela seja viva e eficaz nas nossas vidas. Porque se ela diz isso, nós temos essa realidade disponível para todos nós. E o questionamento da noite é: e o que nós temos esperado? E o que nós temos esperado? E de fato nós estamos aqui compreendendo isso. Compreendendo que quando chegamos aqui nós podemos ser agentes do reino de Deus para transformar a vida de quem está do nosso lado. Ou quando nós estamos dentro dos nossos lares, ou nos nossos empregos, ou na faculdade, escola, enfim. Quando nós vemos uma realidade contrária à realidade do reino de Deus, que nós temos sim as condições de transformar aquela realidade, nós aguardamos o nosso chamado, aquele tão esperado de ser um cantor de multidões, um pregador que venda vários DVDs de mensagens, porque isso sim é o que Deus separou para eu ser. Cara, pode ser, mas até isso acontecer tem tanta coisa no reino de Deus para você se mover como filho, como um filho de Deus, onde Ele sopra os seus ouvidos e diz: filho, se move assim, é dessa maneira que eu quero que você reaja. A palavra de Deus, em Lucas 17, 21, diz que o reino dos céus está em vós. Nos revela isso. Os fariseus perguntaram: quando é chegado o reino dos céus? Pergunto: vocês não sabem que o reino dos céus está em vocês? Quero perguntar uma coisa: você sabe que o reino dos céus está em nós? Você tem essa convicção de que tudo aquilo que nós esperamos, de tudo aquilo que nós desejamos viver como igreja, avivamento, milagres abundantes, mudança de vida, transformação, nós esperamos para que o reino dos céus se manifeste, e esse reino dos céus está em mim e você. E por que está em mim e você? Porque nós somos filhos, que assim como Jesus estamos assentados em lugares celestiais. E nós temos na nossa essência aquilo que é necessário para realmente mudar a realidade de onde estamos inseridos. Vamos remover essa cultura de achar que nós não fazemos parte daquilo que sim nós fazemos parte. Vamos remover essa cultura de achar que nós não somos aquilo que Deus diz que somos. Porque enquanto nós vivemos por essa realidade, enquanto nós vivemos por aquilo que os homens falam a nosso respeito, aquilo que nós achamos ao nosso respeito, a palavra que é viva e eficaz não terá efeito sobre as nossas vidas. E nós não vamos conseguir contemplar e experimentar aquilo que Deus, que o Pai, deseja revelar através de nós. Como diz a palavra, mudança de mente, para que nós possamos então viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Quantos desejam isso de todo o coração? Vamos nos colocar de pé.